prostrar e se deitar, deite e se prostre. Faça aquilo que o Espírito Santo de Deus estiver ardendo no seu coração. E diz aqui, amados, que eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Os 10 estavam falando: olha, aquela terra é perigosa, aquela terra não é muito, os homens lá são grandes, é muito perigoso a gente tentar entrar naquela terra. Mas eles falaram, Josué e Caleb: aquela terra é muito boa. Eu digo para vocês que a terra onde João 14 fala que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas, aquela terra de muitas moradas também é terra muito boa. Aleluia! Aquela terra é uma terra muito boa. Se a terra que você está vivendo é boa, não tem comparação com a terra que Deus tem preparada para nós. É terra muito boa. No versículo 8 ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E no versículo 10 diz mais assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor, aleluia, apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Amém. Amados, aqueles dois, o povo se enfureceu. O povo quis apedrejá-los, e diz a palavra de Deus que quando o povo tentou apedrejar eles, porque não confiavam na palavra daqueles dois homens de Deus, a glória de Deus se fez presente e toda a congregação foi cheia. Talvez você esteja sendo apedrejado, conforme a irmã falou aqui na frente antes de começar o culto. Talvez você se sinta no fundo do poço, mas saiba que a glória de Deus é sobre sua vida. Não temas os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei, amado, Josué foi o sucessor de Moisés, e ele não podia escolher homens medrosos, mas ele tinha que escolher homens valentes. Mas daqueles 12, somente 2 foram os que realmente foram valentes. E agora, voltando ali no livro de Josué, diz a palavra de Deus no versículo 2, que então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Havia uma promessa para Josué. Havia uma promessa que diz aqui no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. O Senhor tinha essa promessa para Josué. E aqui, amados, diz a palavra de Deus que 2 homens, ele então escolhe 2 homens. Ele poderia ter escolhido 12, conforme escolheu Moisés, mas ele falou: não, se daqueles 12, somente 2, que foram eu e Caleb, meu irmão Caleb, eu também só quero escolher 2, basta apenas 2. E a palavra de Deus diz que temos que pregar o evangelho de 2 em 2. Vá, pregue o evangelho. E diz, amados, que então ele envia esses 2 homens à terra de Jericó, porque o Senhor prometeu a Josué que a terra de Jericó seria deles. E diz que o rei de Jericó, quando ficou sabendo que havia homens diferentes, havia homens que estavam ali para espiar a terra, diz no versículo 3 que o rei de Jericó enviou até a casa de Raabe e falou assim: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Amados, aqui Raabe, ela mentiu, porque ela disse que ela não sabia daqueles homens de onde eles vieram, mas ela sabia. Mas aquela ainda não era uma serva de Deus. Ela mentiu, amados, ela não pecou, porque ela não tinha ainda aceitado ao Deus verdadeiro. E quantas das vezes também você já não mentiu? Ou quantas das vezes também, mesmo depois de convertido, você já falou ou proferiu uma mentirinha? E isso desagrada a Deus.
Mas aqui neste momento em que ela fez essa mentira aqui, ela ainda não era ainda, sabe, ela cria no Deus Todo-Poderoso, mas ela ainda não havia aceitado ali. Porque nós vamos ver isso mais à frente. E diz no versículo 5, que aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, disse ela para os homens do rei: ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, vendo saído os que iam após eles. Os espias, amados, eles não podiam entrar em Jericó como judeus, eles teriam que entrar disfarçados. E eles tentaram entrar disfarçados. Eles subiram então ali até o muro. E Raabe, ela reconheceu naqueles dois homens que eles eram homens judeus. Eles eram do povo de Israel. Raabe não conhecia o Deus vivo na íntegra, como nós conhecemos, como Josué e Caleb conhecia. Mas Raabe, ela ouviu falar naquele Deus que abriu o mar vermelho. Raabe, ela ouviu falar naquele Deus que fez o povo passar pelo Jordão. Raabe, ela ouviu falar naquele Deus que fez com que o dilúvio viesse e Noé e sua família foi salva. Raabe, ela ouviu falar de um Deus que tudo podia fazer. E aquele povo, amados, eles tinham temor, eles tinham medo do povo de Israel. Embora Jericó era maior, embora Jericó tivesse talvez um poder de guerra muito grande, mas eles tinham medo do que o Deus de Israel poderia fazer. E no versículo 8 diz: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E olha o que ela disse para eles: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Amados, o pavor, o temor daqueles homens de Jericó, ao saberem que o povo de Israel estava tentando tomar posse daquilo que Deus havia dado em suas mãos, eles ficaram como que desmaiados. Houve um pavor naquele povo de Jericó. E diz assim o versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ali os espias não tiveram tempo de contar para ela, mas ela sabia que o Senhor havia secado as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ela sabia, ela ouviu falar do Deus de Israel, ela ouviu falar daquilo que o Deus poderia fazer. E será que as pessoas lá fora têm compreendido o que o Deus das nossas vidas, o Deus que nós servimos, pode fazer? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma mulher prostituta, ela estava proferindo com os seus lábios que o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela cria no Deus que o povo de Israel servia. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amados, eles poderiam ter passado a noite em qualquer hospedaria, mas aprove ao Senhor levá-los até a casa de Raabe, uma mulher prostituta. A Raabe, amados, como eu falei, ela tinha essa sanção religiosa, eu pesquisei isso, onde homens e mulheres se entregavam a rituais imorais, a deuses pagãos da fertilidade, como forma de culto. Os pais entregavam suas filhas com prazer a esses rituais malignos e sensuais, porque isso era uma cultura em Canaã. Mas vemos, amados, que Raabe, através desses dois homens, ela alcançou a misericórdia de Deus. E não somente para ela, mas diz também a palavra de Deus que, se nós confiarmos no Senhor,
seríamos salvos, não somente nós, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. E foi ela quem disse, e foi ela quem pediu para esses homens: olha, eu peço para vocês, já que eu fiz de beneficência para vocês, por esse Deus que vocês servem, por favor, tenha misericórdia de mim. Mas não somente a mim, diz no versículo 13, que ela pediu pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe, pela vida dos seus irmãos e das suas irmãs, e tudo quanto estavam na casa dela. Ou seja, não somente ela, mas toda a sua família. Ela creu no Deus de Israel, toda a sua família foi salva. Aleluia. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então aqueles homens fizeram um compromisso com Raabe e sua família. Olha, nós daremos por sua vida e por sua família, até mesmo a nossa vida, até a morte. Eles falaram que estariam dando ali por a vida daquela mulher, pela vida da sua família. No versículo 15 diz: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-los lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Amados, os espias saíram da casa de Raabe, e diz a palavra de Deus que eles tiveram que ficar no monte durante 3 dias. E quando eu estava lendo essa palavra, eu pude observar também que o nosso Jesus maravilhoso, o nosso Jesus, Rei dos Reis, Médico dos médicos, Senhor dos senhores, Ele também teve que ficar escondido 3 dias numa sepultura, para que ao 3º dia Ele pudesse ressuscitar. E Ele ressuscitando, estaria nos dando vida. Aleluia! Deus. Durante 3 dias, esses homens ficaram no monte escondido. E também durante 3 dias, Jesus, Ele ficou escondido dentro de uma sepultura, para que hoje eu e você não mais venhamos a perecer, mas que venhamos ter vida, e vida com abundância. Diz no versículo 16, no 17, amém? E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Amados, houve uma época lá em Israel, que o Senhor, quando estava ali para mandar as pragas no Egito, um anjo falou com ali o povo hebreu, que aonde tivesse o sangue escarlata nos umbrais das janelas, nos umbrais das suas portas, o anjo da morte passaria e não mataria ninguém daquela casa. Sabemos também que aqui diz a palavra de Deus que aqueles homens falaram: olha, ata na sua janela um cordão de fio escarlate, ou seja, um cordão de fio vermelho, para que quando nós viermos aqui para destruir Jericó, ao vermos esse fio escarlate, esse fio vermelho sobre sua janela, você não venha a perecer, nem a você, nem a sua família. E assim também Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ao ser espetado por uma lança dos soldados, ali escorreu um fio de escarlate, um fio do seu sangue, e foi descendo até a terra, para que nós pudéssemos ter vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz no versículo 19: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Mas quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, quando nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Senhor, nada pode nos acontecer senão pela permissão de Deus. Deus, Ele nos guarda. A palavra de Deus diz que assim como a galinha, ela junta os seus filhotinhos debaixo das suas asas e os protege, assim também é o nosso Deus. Ele nos acolhe, Ele nos pega no colo. No momento de mais aflição, o Senhor está nos pegando no colo. No momento de mais, daquela dor intensa, o Senhor está nos acolhendo. Talvez você não esteja sentindo, mas Ele quer dizer para mim e para você: eis que eu estou te acolhendo sim.
Sinta o toque da minha mão. Sinta o óleo descer sobre sua cabeça. Sinta a glória do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. A glória do Senhor é